vamos iniciar, depois o povo assiste. Vou deixar gravado. Então, vamos continuar, então, a nossa revisão. Referente, então, aos termos relacionados aos movimentos. A gente tem a flexão, tá? Que é dobrar a articulação. Fletir ou dobrar, é a mesma coisa, flexão. Extensão, estender, então, abrir, tá? Hiperflexão, essa hiperflexão e hiperextensão é mais utilizado nas colunas, tá? Tanto cervical como lombar. Então, a gente tem a hiperflexão, que é flexionar, tanto o pescoço como a lombar. E hiperextensão, estender, tá? Desvio ulnar e radial é referente ao punho, tá? Então, o ulnar, a gente vai pôr a mão em direção à ulna e no radial em direção ao rádio. Flexão plantar do tornozelo. A gente vai estender a articulação do tornozelo, movendo o pé com os dedos para baixo, tá? E dorsiflexão, levantar o pé com os dedos para cima. Eversão, então vai ser rodar na superfície, plantar em direção contrária ao plano medial. Depois eu tenho ali as figurinhas mais fácil. Inversão. Aí é o contrário, então vamos rodar em direção à superfície plantar em direção ao plano medial. Aqui é o contrário e aqui em direção ao plano. Rotação medial ou interna, então é a mesma que a interna e externa, tá? A rotação medial em direção para o meio do corpo, tá? Lateral ou externa para fora. Abdução, a gente afasta do corpo. Adução, aproxima. Supinação para cima, pronação para baixo. Então, vamos lá. Então, aqui, flexão, tá? Quando eu dobro qualquer articulação. Extensão, quando eu estendo. Hiperflexão, hiperextensão. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não. Desvio ulnar, desvio radial, tá? Dorsiflexão, então, eu vou pôr os dedos dos pés para cima, forçar para cima. Essa é uma incidência para calcâneo, tá? Flexão plantar, os dedos para baixo, quando a gente vai fazer um raio-x de pé, tá? Eversão, eu vou forçar para fora. Inversão, para dentro. Supinação, palma da mão para cima. Pronação, palma da mão para baixo, tá? Abdução, abrir. Adução, juntar. E rotação medial, então, para dentro. Rotação lateral, para fora. Com o desenho fica mais fácil, né? Então, os termos específicos dos pés e das mãos. Plantar é a superfície posterior, tá? Ou é a sola dos pés. Então, aqui, plantar. E o dorso é em cima. Em relação às mãos, então, palmar ou volar refere-se, então, à palma da mão, tá? E dorso, a parte de cima da mão. Essa parte volar, isso aqui vocês tentem guardar, porque tem vezes que tem médicos traumatologistas que eles mandam para vocês o raio-x, eu quero um raio-x de mão,
tá? A rotina, mais incidência volar e dorsal. Então, em vez de ele colocar palmar, ele põe volar, tá? Ou ele quer flexão da mão, volar e dorsal. Quer dizer o quê? Que ele vai querer que vocês fiquem com a mão, façam o perfil da mão do paciente para dentro e para fora, tá? Então, tem que cuidar bastante isso, porque os médicos adoram botar esses nomes diferentes, que eles sabem que vocês não estão acostumados, para fazer pedido de raio-x. Em questão, assim, uma aluna ontem me mandou uma pergunta. Deixa eu olhar aqui, porque agora não me recordei. Em relação aos pedidos de exame, tá? Se todos... Deixa eu ver. Se todos os raio-x, quando vem o pedido para nós, vem específico o que o médico quer, tá? Se ele vai pôr a incidência que ele quer. Não vai pôr. O que ele vai pôr vai ser o seguinte: eu quero um raio-x pé esquerdo, tá? Vai estar lá, pé esquerdo. E daí, se ele colocar mais alguma observação, um pedido adicional, e for o raio-x do pé esquerdo, mais incidência adicional, perfil de pé com apoio. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer o raio-x, a rotina, tá? Que é o AP e a oblíqua, e mais a incidência de perfil de pé com apoio, tá? Então, assim, ó, o que ele vai especificar é o que ele quer além da rotina. Sempre que chegar o pedido lá, é a rotina daquele exame. Tem vezes que é 2 incidências, tem vezes que são 3, tá? Dependendo a parte do corpo. Então, se não vier mais nada, é somente a rotina, tá? Ô, prof, então sempre vai ser a rotina, digamos assim, um raio-x de pé, ele colocou uma outra incidência lá. Daí vai ser sempre feita a rotina mais a incidência que ele quer, ou eu faço a rotina, só a incidência que ele quer? Não, vai fazer sempre a rotina e mais a incidência que ele pediu. Tipo do joelho, tá? Ele pede lá, raio-x de joelho. Daí tu vai fazer a rotina, que vai ser o AP e o perfil, mas ele quer mais a patela, o axial de patela, e mais a incidência de Rosenberg. Tá? Aí ele põe especificado. Pedido adicional, axial de patela, incidência Rosenberg. Então, tu vai fazer o AP, o perfil, o axial de patela e o Rosenberg. Tá? Sempre vai fazer a rotina e mais o que ele pediu por fora. Tá, entendi. Obrigada. Prof, e a rotina seria o sempre AP e perfil? Geralmente é o AP e o perfil. Temos o caso dos arcos costais, que é AP e oblíqua. Tá? O de calcânio vai ser o perfil e o axial de calcânio. Então, é isso que vocês têm que começar a guardar na cabeça de vocês. Qual que é a rotina de cada exame, tá? No caso, ali quando eu passei as técnicas, sempre tem 2 incidências ou 3. Tipo, o dedo da mão. É 3 incidências a rotina, tá? Vai ser um AP, perfil e oblíqua. Somente o dedo primeiro da mão, o dedão, que a gente faz. Desculpa, os outros são PA. A gente faz o AP no dedão, tá? O restante é PA, porque a mão vai estar com a parte palmar para baixo. Então, ela vai estar com o dorso para cima. Essa parte é posterior, tá? Então, é isso que vocês têm que cuidar. A mão é um PA e uma oblíqua. Essa é a rotina da mão.
tá? Vocês querem que eu faça como que eu vou dizer, de repente, sei lá, um outro arquivo com as rotinas de cada exame? Ah, eu aceito. Vai, ia ser bom, prof. É Tá. bom, prof. Tá. Então, eu vou ver se eu faço essa madrugada. Que eu consegui fazer já o da escanometria para me passar para vocês hoje. Eu fiz ontem. Já postei lá para vocês na plataforma. E depois dessa revisão aqui, a gente começa com a escanometria, então. Então, daí eu faço esse esqueminha das rotinas, tá? Para vocês terem uma noção. Então, em relação ao crânio, as linhas que a gente precisa saber quando vai realizar um raio-x de crânio. Crânio, seis da face, ossos da face, qualquer um que for referente à face. A líon, tá? Que é a linha que liga a base inferior da órbita ao meato. LGM, liga a glabela ao meato. LOM, acho que a gente vai direto para o desenho, que é mais fácil, né? Aqui. A líon, aqui, ó, tá? Então, é a parte abaixo da órbita infraorbital que vai ligar até o meato acústico externo, que é aqui, o MAI, tá? Essa é a linha, essa líon e a LOM são as principais para posicionamentos do crânio, tá? Praticamente todos eles se referem a elas duas. A LOM, então, é a linha do final da órbita, direto ao meato. LGM, então, liga a glabela ao meato. LAM vai ligar o acântium, que é aqui abaixo do nariz, até o meato. LLM, a linha labial até o acântium. E aqui a gente tem o mento meato, tá? A linha que liga o mento ao meato acústico externo. Então, essas linhas aqui são muito importantes. É bom a gente tentar guardar, tá? Aqui atrás a gente tem o íneo, que também é um ponto de referência. Aqui do lado a gente tem o gônio. Deixa eu ver se eu não tem aqui. Mas eu acredito que vocês aprenderam nas técnicas de crânio, né? Sim, esse sim. Ah, então tá. Então é só uma revisãozinha mesmo, tá? Então é o seguinte, quando a gente for lá fazer o nosso raio-x, quando vocês começarem a fazer o estágio de vocês, tá? Sempre tentem pensar o seguinte, eu não posso fazer um raio-x mais ou menos, tá? Um raio-x que o técnico vai olhar e vai dizer, olha, não ficou bom, mas até dá para passar. Então, assim, ó, tente fazer o máximo para não fazer raio-x passável, tá? Por quê? Porque isso vai prejudicar o diagnóstico do paciente. Tentar sempre fazer o posicionamento correto. Caso vocês achem que o paciente não está colaborando, tá difícil, chama o técnico para ajudar, tá? Porque é preferível perder uns 2, 3 minutinhos posicionando correto o paciente do que tu repetir o raio-x 2 vezes. E sempre tentar deixar a parte de interesse mais próximo do filme, do cassete, o receptor de imagem no aparelho que vocês podem trabalhar, tá? Não deixar muito distante, para não dar ampliação e prejudicar, então, o raio-x. Tá? Na parte do crânio, sempre tentar alinhar corretamente a cabeça do paciente para ele não ficar inclinado, nem obliquado, tá? Nem muito para frente, muito para trás. Sempre tentar deixar ele reto e alinhado. Principalmente nos seios da face, tá?
Porque o seio da face, se tu deixar obliquado, ele vai sobrepor uma região que é importante para o médico fazer o laudo, tá? O que mais que a gente tem aqui? Aqui as inclinações, então. Se for fazer um perfil, eu prefiro fazer com o paciente sentado, tá? Do que com ele deitado. Não sei como vocês aprenderam, mas eu prefiro fazer com ele sentado. Porque deitado, o que vai acontecer? Ele vai encostar a parte da bochecha, tá? Na mesa. Então, o correto é somente a orelha, tá? Encostar aqui, ó, somente a orelha, para mim ficar com a parte da linha aqui da órbita, a long, totalmente paralela, tá? Aqui ela já ficou obliquada e aqui ele ficou com o rosto para dentro, tá? Então, assim, ó, se tu coloca o paciente deitado de lado na mesa, o que vai acontecer? O ombro é mais alto que a cabeça. Então, ele vai pender a cabeça mesmo, não tem jeito. Então, o que a gente pode fazer? Se caso for a questão de fazer deitado, põe o braço, esse que vai estar aqui, que vai ser o direito, para baixo, tá? Põe o braço lá para baixo, como se ele tivesse a posição de nadador, e esse braço para cima, tá? Que aí o paciente fica mais acomodado e eu consigo girar a cabeça dele. Mas não põe ele deitado de lado, e muito menos com aquele braço levantado, porque aí ele vai ficar com a cabeça torta, tá? Então, aquele que vai ser a parte que ele vai ficar encostada, sempre para baixo. Questão dos pontos de reparo, então, todos esses são importantes, tá? Para posicionamentos. Processo tifoide, tá? A margem costal, a crista ilíaca, aqui, esse rosinha, tá? Que faz a linha da cintura. Então, para mim fazer um raio-x de abdômen ou de pelve, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o final da crista ilíaca e o final dos arcos costais, e o meu raio central vai ser no meio dos dois, tá? Para abdômen. Para pelve, eu preciso descobrir aonde está a crista ilíaca para mim pôr o início do meu filme, tá? Meu filme vai ficar aqui para baixo. A espinha ilíaca, então, a eias, é um ponto importante para a coluna lombar. A gente tem o trocânter maior, a sínfise púbica, a tuberosidade isquiática, tá? O isquio, a incisura jugular e o ângulo do externo. Então, todos esses são importantes. É bom a gente saber. E, principalmente, a vértebra proeminente, tá? C7, que é atrás aqui. É onde a gente sente o ossinho mais proeminente mesmo, tá? A divisão, então, do esqueleto, eu acredito que está tudo ok. Já sabem o que é axial, o que é apendicular. Quantidade de ossos, 206 ossos no total. Adulto, então, corpo adulto, porque criança a gente tem 300 ossos, mais ou menos, tá? E em relação à angulação, então, tá? Caudal ou podálico em direção aos pés. Cranial ou cefálico em direção à cabeça. E sem angulação é o raio reto, tá? Dúvidas nessa parte? Acho que não, prof. Tranquilo? Então, vamos pegar a escanometria. Vamos começar com a escanometria. Deixa eu achar ela aqui.
Vamos ver. Apareceu? Não? Apareceu aqui, prof. Tá. Apareceu. Então, iniciamos com a escanometria, tá? O que é a escanometria, então? Medição da articulação do quadril, do joelho e do tornozelo, tá? É utilizado, então, para dismetria, a real e a aparente, que é o quê? A perna curta, a pessoa que manca de um lado só, encurtamento muscular, desnivelamento de pelve, coluna vertebral com escoliose. Então, tem várias causas, tá? Então, é um membro mais comprido que o outro. Pode ser a diminuição na parte do quadril, do joelho ou do tornozelo. Por isso que o médico solicita esse exame para saber aonde que tem o defeito, tá? Então, aqui, ó, paciente com uma perna mais curta que a outra, quadril totalmente desnivelado, e aqui já ele corrigido. Que o médico está alinhando ele, provavelmente esse paciente vai ter que usar uma palmilha mais alta que a outra para nivelar o quadril, tá? Então, essa escanometria ela é utilizada para a dismetria, então, dos membros inferiores, que pode acometer, então, escoliose, artrose no joelho, quadril e tornozelo, e alterações da marcha. Claudicação, o que é isso? É a pessoa que manca de um lado, tá? Para mim saber que o paciente tem dismetria, então tem que ser acima de 2 centímetros a diferença, para ter a indicação de utilizar a palmilha ortopédica. Então é o seguinte, quando que começou essa... quem criou o exame da escanometria, então? Foi criado em 1942, por Merrill. O Farrell, em 53, descreveu a técnica, tanto é que levou o nome dele agora, tá? Que é o método de Farrell, a escanometria, para medir diferenças entre os comprimentos dos membros inferiores, tá? Então, ele que criou essa técnica. Eu botei a historinha junto para ficar mais interessante. O Nichols Bailey, em 55, resolveu criar, então, a fita métrica, tá? Para ajudar a ver a desigualdade desses membros. Cada um foi criando uma parte. O Thompson, em 56, já criou a régua milimétrica, que é a que a gente utiliza agora, tá? Então, aqui a gente tem o método de Farrell, somente as articulações, e a de Thompson, com a régua escanométrica e panorâmica dos membros inferiores, tá? Então, esses dois a gente utiliza até hoje. O método radiográfico, então, para medir a desigualdade dos membros inferiores. Pode ser chamada de escanometria, escanograma, escanografia. Qualquer um deles está correto. A escanometria, então, vai informar qual dos segmentos, se é o fêmur, a tíbia, qual deles que é o mais curto, tá? O direito ou o esquerdo. Então, as principais indicações são para avaliações de claudicância, que é a pessoa que tem um mais curto que o outro e vai mancando, para escoliose, próteses e desníveis de pelve. Aqui com uma prótese, então, a imagem, tá? Geralmente, quem põe prótese vai forçar mais a outra que não tem, porque tem medo que aconteça aqui de ocorrer alguma fratura de novo, tá? Então, ele vai sobrecarregar o lado contrário. Os 3 métodos, então, de escanometria que a gente tem.
a escanometria convencional, a panorâmica e a digital. A convencional, então, é o método de Farril, tá? Isso aqui cai em concurso. Eu já vi muitas questões de concurso com essa questão, querendo saber o método de Farril, o que seria, tá? Então, é a imagem radiográfica segmentar das articulações coxo-femoral, do joelho e do tornozelo, em um mesmo filme, a fim de medir qualquer diferença dos segmentos. Ele só quer as articulações, tá? Para ele não interessa a extremidade do osso, só as articulações. Então, a escanometria convencional pode ser realizado em qualquer paciente de qualquer idade e qualquer altura. Já na panorâmica tem restrições. Então, aqui é a convencional, o método de Farril, tá? Vai deitar o paciente. Aqui nessa, ele não utiliza a régua, mas a gente agora utiliza. Tá? Na técnica dele, simplesmente ele fazia a radiografia das articulações e fazia a medição com uma régua lá no consultório. Tá? Mas agora a gente utiliza, põe a régua escanométrica embaixo do paciente e vou fazer a radiografia das 3 articulações. Tá? E daí o médico já tem a régua ali, fica mais fácil de fazer a medição. Aqui, ó, com a régua embaixo. Então, é isso aqui que vai ficar a minha radiografia. Porém, ele vai ficar junto, tá? Porque eu vou pegar o filme e dividir em 3 partes. Aqui, ó, tá? Essa é a imagem que eu vou ter final da minha escanometria. Só que é o seguinte, essa parte aqui, aonde tem a parte da numeração, ela tem que ficar bem no centro da síntese púbica, tá? Ela não pode ficar do lado, ela tem que ficar bem centrada. Então, a gente tem que ter, assim, ó, muita calma para fazer esse exame. Vai fixar a régua na mesa, vai pedir para o paciente se deitar na mesa, sem esfregar com o bumbum na mesa para não deslocar a régua. E aí, tu pega ele, levanta o quadril e tenta acertar bem em cima da mesa. E faz a primeira imagem. Não deu certo, vai lá e ajusta, tá? Até essa parte aqui, ó, da escrita da régua, ficar bem na síntese púbica do paciente. Então, ela tem que passar na síntese, tá? Então, isso que é a medição, ó. Ele vai pegar, vai fazer uma linha de uma articulação a outra e vai ver quanto de diferença tem em cada lado, tá? Tu viu que aqui o quadril é mais baixo, o lado esquerdo que o direito, e aqui o joelho e tornozelo esquerdo é mais alto que o lado direito, tá? Essa é a técnica de Farril. A escanometria panorâmica, então, o paciente vai ficar em pé, ortostatismo, tá? A gente vai utilizar o filme radiográfico de 90 centímetros, que é aquele grandão que eu mostrei para vocês. E somente a gente pode realizar essa radiografia em pacientes com menos de 1,60 m de altura. Por quê? Se passar disso, o meu filme não vai conseguir pegar totalmente a panorâmica dos membros inferiores, tá? Que o paciente vai ser maior que o tamanho que eu tenho. Então, aqui tem restrições. É somente com paciente abaixo de 1,60 m, tá? Essa aqui é para a gente visualizar o geno valgo e o geno varo. O que é isso? É o joelho, aquele aberto e o fechado. Aqui, ó, tá? Ele bem aberto. Então, é o seguinte, o paciente fica em pé, eu vou posicionar, tem gente que põe do lado a régua e tem gente que põe no centro, tá? Aqui não ficou bem no centro. De preferência, é melhor no centro, eu acho, porque daí ele consegue fazer a linha dele
nas articulações e passa bem na régua, tá? Vai fixar essa régua no cassete e põe o paciente lá encostado e faz a radiografia. Tem que ser do quadril até o tornozelo, tá? A escanometria digital, o que que é? É feita pela tomografia computadorizada. Então, eu vou posicionar o meu paciente deitado na mesa, tomógrafo, e vou realizar simplesmente um scout do paciente deitado, pegando do quadril até o tornozelo. Eu não preciso irradiar muito lá o paciente, simplesmente eu vou fazer o scout, que é a primeira imagem da tomo, tá? Fez o scout, liberou o paciente, está pronto a panorâmica dele. Só que ele faz deitado, porque a tomo não tem como fazer em pé, tá? Então, essas que são as diferenças. E outra coisa, a tomografia, o custo é muito mais elevado, tá? Então, assim, ó, só faz tomografia quem tem algum convênio ou tem dinheiro para pagar, senão fica na radiografia normal. A função delas são todas a mesma, fazer a medição dos membros inferiores. Aqui é da tomo, ó, tá? Essa aqui é um scout da tomografia. Tá aqui, ó, só o scout. Então, ele não vai fazer nada mais lá dentro, só vai deitar e a gente faz um scout, que é uma radiografia normal, porém, utiliza um pouco mais de kV, olha aqui, ó, 120 kV, com 10 mAs. No raio-x normal, a gente vai utilizar, vamos dizer assim, no máximo em 60 kV. Então, eu vou utilizar o dobro de quilovoltagem, tá? Eu acho desnecessário, mas tem gente que prefere a da tomo. Mas tudo bem. Então, isso aqui da tomo, ele passa todas as informações, ó. O que foi utilizado, kV, MAS, tudo direitinho. Tranquilo por enquanto? Tudo certo. Sim. Tudo certo? Conseguiram diferenciar uma da outra? Mais ou menos. Então, não esqueçam esse nome, tá? O Farril, a técnica dele é as 3 partes, tá? O Thompson já criou a panorâmica de membros inferiores. Só que daí tem a restrição que tem que ser até 1,60 m. E temos a escanografia da tomografia, tá? Professora, Pode a falar. escanometria são os métodos que são usados e a disometria é as medidas, isso? Dismetria é o desnível do paciente, a patologia. Ah, tá, Tá? entendi. É a patologia. Uhum. Escanometria Patologia. é o nome do método que a gente faz o exame. Entendi, Tá? entendi. Dismetria é a patologia do paciente. Tá bom. Então, a primeira parte ali é para falar sobre as patologias que acometem para fazer esse exame. Tá? Então, Obrigado. contraindicações, impossibilidade de manter o contato dos membros inferiores com a mesa. Então, a gente não faz o método de Farril, somente se o paciente não consegue ficar parado na mesa, tá? Porque para fazer esse exame, o paciente não pode se mexer. Ele tem que ficar paradinho, porque senão vai tremer e vai sair movido o exame. Então, o que que acontece? Paciente, então, com fixadores externos, com fratura, contratura, com flexão no quadril ou no joelho, deformidades acentuadas. O joelho ou a perna, valgo ou varo, tá? Então, isso aqui tudo vai encaminhar esse paciente para fazer a escanometria digital pela tomo. Porque simplesmente daí ele vai deitar lá, 1 minuto, tá pronto. E para nós fazer a escanometria no aparelho de raio-x, vai levar uns 20, 30 minutos, tá?
porque eu preciso alinhar o paciente, ele tem que ficar paradinho, faço a primeira, movimento, faço a segunda, movimento e faço a terceira. Então, demora mais, tá? Então, a escanometria, ela é realizada, então, em 2 etapas. A gente vai deitar o paciente, então, na mesa, com os pés juntos, tá? Alinha o feixe central, vai fazer a colimação da parte de interesse, que vai ser o tornozelo, o joelho e o quadril. Vai cair a nossa aula. Aqui, ó, tá? Primeiro o quadril, joelho e depois o tornozelo. Caso o paciente não consiga manter os pés juntos, a gente pode passar uma fita nele, pode amarrar, tá? Não tem problema. Ou se tiver algum acompanhante, ele vai ficar lá e vai segurar os pés. Vai cair aqui, tá? Eu já vou entrar com outro então, daí a gente continua. Tem mais coisas que eu quero mostrar.